Olá, boa tarde. Bem-vindos à terceira jornada da Ciência e Educação do Science Film Festival, que este ano chega à terceira edição no Brasil. O objetivo do festival é apresentar questões científicas de forma acessível e divertida para crianças e jovens, mostrando que a ciência também pode ser divertida. O Science Film Festival Brasil é realizado em parceria com o Mediativa, Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes, e patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021 do Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros. A conversa de hoje será sobre tecnologia, robótica e espaço, e tem como base os seguintes filmes: A Beleza da Matemática, A Rede Octopus, Programa para Desvendar Mistério da Nuvem, Vida do Espaço, Buracos Negros, Mineração Espacial, Ficção Científica ou Realidade. Esses filmes dão uma inspiração legal para a gente conversar coisas bem interessantes. Vamos mostrar um clipe com trechinhos desses filmes para já inspirar. Programa para Desvendar os Mistérios da Nuvem. Hoje, eu estou trabalhando num roteiro para o programa Como uma Corrente é Feita. O roteiro impresso é muito prático, posso levar para qualquer lugar. Mas eu quero me garantir, então vou salvar o que escrevi. Pode ser aqui no computador, ou então, como eu vou fazer agora, nesse HD externo. Na verdade, existe uma outra maneira de salvar meus arquivos de textos e fotos. E isso pode ser feito através da nuvem. A nuvem, ou em inglês cloud, funciona como isso, e lá posso guardar meus arquivos. Então, uma nuvem no céu realmente funciona como um HD? Es gibt ganz verschiedene Typen. Die einen funktionieren sozusagen komplett linear, wenn da nicht irgendwie wirklich aus A folgt B folgt C, und dann verstehen die kein Wort. Wenn irgendwo eine Klammer nicht zu ist, dann stürzen die ab, dann geht gar nichts mehr. Für andere Leute macht Mathematik vielleicht Geräusche oder die sehen Farben dabei. Das ist ganz unterschiedlich. In biology, the nervous system is a highly complex part of an animal that coordinates its actions and sensory information by transmitting signals to and from different parts of its body. The World Wide Web is the nervous system of our planet, the backbone of our interconnectedness, the portal to a virtual world where thoughts and emotions constantly flow from one point to another, which we've never felt as palpably essential as during the time of the pandemic, when the physical world was forced to a halt. Earth, the blue planet, full of water and life. How was this life created? And what cosmic powers made that possible? Approximately 30,000 light years away from Earth, a massive object swallowing up vast amounts of matter, a black hole. Bom, eu não me apresentei, meu nome é Maria Guimarães, eu sou editora online da revista Pesquisa FAPESP, e eu vou apresentar agora os nossos convidados. Vou dar a chance para cada um falar um pouquinho do seu trabalho, e aí depois a gente vai começar a conversar com mais ligação com os vídeos também. Vamos ter a Débora Garofalo, que é formada em Letras e Pedagogia pela Unicamp, e como professora da Rede Pública de São Paulo, ela idealizou um trabalho de robótica com sucata que se tornou política pública. Ela recebeu prêmios importantes no Brasil e internacionalmente, entre eles ser considerada uma das 10 melhores professoras do mundo pelo Global Teacher Prize em 2019, como um Nobel da Educação. Atualmente, ela é coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, é colunista em revistas e autora do livro Almanaque de Robótica com Sucata, tá difícil, pela editora Moderna. Débora, que privilégio contar com a sua participação. Conta um pouco para a gente assim, como você chegou das letras à tecnologia
E como é que é esse projeto de robótica nas escolas? Maria, muito boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Para mim é um grande prazer poder estar aqui dialogando sobre um tema que é tão importante, né? Falar de tecnologia, de robótica, de espaço. E aí, para contextualizar um pouquinho, em 2015, eu vim de uma realidade muito carente, de uma favela mesmo, uma escola localizada numa favela central aqui da cidade de São Paulo. E ali eu percebi que os estudantes, eles não faziam muito sentido uma conexão profunda com a escola. E eu acreditei que o melhor caminho, naquele momento, era trazer a tecnologia, era trazer o ensino de robótica, de programação para dentro da sala de aula. É claro que um pouco dessa minha visão nasceu ainda como oportunidade, como poucos, né, de trabalhar em indústria, de trabalhar em banco e entender a necessidade desse mundo conectado, né, cercado, rodeado por tecnologias. Mas dessa comunidade nasceu o trabalho de robótica, então, com sucata, que trouxe aí um aprendizado diferenciado. E um problema, atuou num problema sério para os alunos que relatavam que o lixo na vida deles era um grande problema, que impediam essas crianças de irem para a escola em dias de chuva, que trazia doenças como dengue e leptospirose. E diante dessa situação, eu não poderia ficar indiferente. E foi aí, então, que a gente deu vida a esse trabalho, coletando os materiais das ruas e transformando em objetos com diferentes funcionalidades. E esse trabalho, ao longo de 3 anos e meio, atingiu resultados incríveis, né? Melhorou o IDEB da escola, saindo de 4,2 para 5,2, retirou mais de 1 tonelada de lixo das ruas de São Paulo, contribuiu para a evasão escolar, contribuiu inclusive para combater o trabalho infantil, mas eu sempre falo que a fundamentação desse trabalho foi permitir que os estudantes se virem de uma forma diferenciada, que eles pudessem sonhar, que eles pudessem acreditar e principalmente compreender que aquele espaço estava conectado a um projeto de vida deles e que não era aquele lugar de extrema pobreza que poderia definir o que eles poderiam ser na vida. Eram eles e a educação. Então, desta forma, eu já aproveito aqui para me apresentar e ansiosa aqui para o nosso diálogo. Muito obrigada. Muito bom. Eram crianças de que idade, Débora? Eram crianças do primeiro ano, de 6 anos, aos 14 anos, ao 9º ano dos anos finais. Mais de 1.000 crianças. Foi muito legal. Vamos conversar também com Fernando Nascimento, que é professor associado da Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae-SP, atua como professor e consultor da FIA, Fundação Instituto de Administração, onde também coordena cursos de inovação e empreendedorismo. Na sua atuação, se destaca, no que diz respeito mais à nossa conversa de hoje, a direção dos planetários de São Paulo, onde ele desenvolveu, quando dirigiu, uma frente de trabalho em divulgação e comunicação de ciências, em especial de astronomia. É graduado em Física e Administração pela USP, onde também fez doutorado sobre o uso de jogos digitais para desenvolvimento de gestores. Fernando, você vê a física e a astronomia como uma coisa que pode impulsionar o encantamento das crianças e dos jovens pela ciência, também, né, como a experiência da Débora, e ter também com isso um impacto na sociedade. Conta mais um pouco, que iniciativa dessa da tua trajetória teve mais sucesso nessa ótica? O que você destacaria? Bom, primeiro, boa tarde. Se alguém estiver vendo depois, boa noite, bom dia, boa madrugada, né? Primeiro, uma satisfação estar junto aqui com vocês. Débora, fantástico o seu trabalho, né? Então, uma satisfação poder dividir esse espaço aqui com vocês. Bom, minha trajetória é um pouco diversa aí, né? A gente passou por vários lugares, mas sempre tive essa inquietação, né, de querer desenvolver, né, o pensamento das pessoas, ajudar a contribuir. Eu trabalhei nessa área de ciência, tenho uma formação inicial aí, queria ser pesquisador na área de astrofísica e tudo mais, e acabei indo parar nos planetários aí de São Paulo, né, em algumas passagens, né, trabalhando aí essa comunicação de ciência com o público, né, e lá a gente escreveu sessões que já foram vistas pelas nossas contas por mais de 500 mil pessoas, né, no total. Então, é algo que a gente considera importante, né, tentar traduzir para uma linguagem palatável, né, acessível para o grande público, para as crianças, para todo mundo que se interessa por ciência, esses conceitos científicos. E também trabalhei nessa frente aí hoje formando futuros empreendedores
aqui onde eu estou hoje, né, que é na ESE, na Escola Superior de Empreendedorismo, do Sebrae, e também tentando fomentar senso crítico para os executivos, gestores, né, nos cursos da FIA, onde eu leciono e também coordeno. Sempre falo que é um tripé, né, que você tem que desenvolver para ter o senso crítico, e por onde eu passo tento deixar essa ideia que é o pensamento científico, né, para você conseguir processar, entender aquele processo de construção, mais importante do que o resultado, né, desse processo. Hoje, nesse mundo tecnológico, invadido pelos dados, pela tecnologia, é o pensamento, que eu chamo de pensamento estatístico, né, fica um pouco mais acadêmico, mas é o pensamento de saber lidar com essa enxurrada de dados, né, como eu tomo decisões. E acho que, claro, num mundo que está cada vez mais interconectado e em que as coisas afetam tudo, o pensamento sistêmico, né, a gente fala desses 3 pensamentos para conduzir a um cidadão mais crítico, né, que consiga tomar melhores decisões. No fim, todo o meu trabalho, apesar dessas idas e vindas, desenvolvendo cursos aí para desde gestores públicos da saúde, do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, até trabalhos aí específicos com programas com crianças aí de divulgação de astronomia. Todos eles sempre passam por essa ideia que as pessoas possam usar a ciência, usar o conhecimento para ser mais críticas, para se perceber como parte integrante de um planeta, como um cidadão planetário, como a gente costuma dizer, né? E que perceba o impacto das suas ações. Então, acho que eu destacaria, na verdade, esse conjunto todo aí de ações. E hoje, só para deixar aqui mais um espaço, né, para as pessoas conhecerem, eu tenho colaborado com o Instituto Princípia, que é um espaço em São Paulo, perto da Avenida Paulista, que vai ser um futuro centro de ciência e vai ter um domo digital lá também. Fica ali na Rua Pamplona, né? O Instituto Princípia está fazendo boas ações aí de divulgação científica, então é importante colocá-los aqui também nesse momento aqui de contar da trajetória. Mas obrigado, não vou me alongar mais já. Que legal, lá é um lugar, é um espaço lindo, né? E tem uma coisa, uma perspectiva muito inovadora. Eu estou curiosa para ver isso realmente deslanchar. Isso aí. A gente teve muito potencial. Estou curiosa. A gente teve aqui um comentário, Milkshake Lab. Nós também vemos na astronomia uma forma de promover a educação de soft skills e conteúdos STEM para as crianças. Vamos trazer agora o Lucas Fonseca, que é graduado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de São Paulo, e no mestrado na França ele trabalhou dentro da Agência Espacial Alemã para o projeto da Agência Espacial Europeia, intitulado Missão Rosetta, que pousou uma sonda em um cometa. Atualmente ele é diretor executivo da Airvantes, empresa de tecnologia espacial especializada na produção de microsatélites. Lucas, você começou como pesquisador, também conectado com interesses nacionais, né, pelas agências espaciais alemã e europeia, e você foi para a iniciativa privada. Fiquei curiosa para saber da conexão entre essas esferas, né? Agora a gente está falando de microsatélites, todas essas coisas estão atuando juntas, né? Bom, primeiro agradecer o convite, boa tarde a todos. Essa pergunta é ótima para começar, né? Claro que a gente tenta achar conexão entre a esfera pública e privada, mas também são entes totalmente separados, né? A minha vida, ela começou... Primeiro me formei como engenheiro no Brasil, cheguei a trabalhar alguns anos no Brasil para a indústria privada. Tinha esse sonho desde criança de trabalhar na área espacial. Fui muito feliz de ter ido conhecer a NASA muito novinho, com 6 anos de idade, meus pais me levaram para conhecer a NASA, e aquilo foi muito impactante na minha vida, ao ponto de eu querer usar isso como carreira, né? Cheguei a voltar em torno de 10 anos, que foi onde realmente defini, olha, um dia eu quero trabalhar com espaço, e aí eu tive que sair do Brasil, porque na época que eu entrei para a graduação não existia essa área de engenharia espacial no Brasil ainda. Fui morar na França, como você já disse, e acabei caindo dentro de uma agência espacial alemã, no caso, e para um projeto da Agência Espacial Europeia, e foi assim, uma experiência fantástica, né? Eu ajudei a pousar uma sonda em um cometa, foi uma iniciativa totalmente inédita no mundo, nunca tinha sido feita anteriormente. Fui muito felizardo e, ao mesmo tempo, privilegiado de ter sido o único latino-americano a trabalhar nessa missão, que foi uma missão gigantesca da comunidade europeia, e aquilo gerou, de certa forma, um chamado de que, olha, posso voltar para o Brasil e usar essa história para tornar algo mais positivo. Então, tinha já essa vontade de empreender, queria ter uma empresa própria,
abri a Hervantes, como você disse, em torno ali de 2012 para 2013, mas também comecei a trabalhar outros projetos mais de cunho educacional e sem fins lucrativos. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa vertente de empreendedorismo, eu acho que até pelo fato de eu ter estudado na USP, eu tinha esse chamado muito forte de devolver, talvez um pouco para a população, aquele privilégio de ter feito uma escola pública, depois de ter ido trabalhar num lugar tão legal. E aí eu acabei criando um projeto chamado Missão Garateia, que trabalha com crianças também. Então, eu tento trazer para temática espacial jovens do Brasil todo. A gente tem um projeto anual onde a gente manda experimento de crianças para a Estação Espacial Internacional. É um projeto super inédito que a gente faz no Brasil, já são 4 anos de projeto. E respondendo algumas perguntas que você fez para a Débora, né, a gente trabalha também com crianças de 10 a 17 anos e escolas públicas e privadas, e ao longo dessa jornada de 4 anos já tivemos 10 mil alunos brasileiros escrevendo projetos para enviar para o espaço. Adoraria poder enviar 10 mil projetos, mas a gente escolhe um por ano para poder enviar, normalmente um grupo de 4 a 5 alunos. Eu moro nos Estados Unidos, a gente traz os alunos aqui para os Estados Unidos para eles vivenciarem aquela emoção de conhecer a NASA, de poder ver um lançamento espacial, e eles participam também de um congresso onde eles expõem ali a trajetória, né, de como que foi construir um experimento para ser mandado para o espaço. Então, eu gosto de dizer que, de certa forma, eu tento replicar aquela oportunidade que eu tive com meus pais lá atrás, eu tento repassar isso para as crianças para ter os mesmos brilhos nos olhos e, eventualmente, gerar uma nova geração de cientistas, né? E aí, eu sei que eu falei um monte de coisa, não respondi a principal pergunta que você me fez, que qual que é a diferença da esfera pública e da privada. Eu acho que são entidades muito distintas, e o que eu tento fazer muito é uma contribuição social através da iniciativa privada. Então, olhar para a iniciativa privada e pensar como que uma força civil, né, como uma entidade privada pode ajudar a desenvolver, talvez, lacunas que a iniciativa pública tenha no Brasil. E eu acredito muito nisso, e até por conta disso, hoje eu tenho um projeto educacional sem fins lucrativos, mas que é totalmente baseado em fomentos privados, né? Muito legal. Eu pensei que a gente começar do ponto de vista mais básico, né? Um dos vídeos que fazem parte aqui da nossa base é um que se chama Beleza da Matemática, da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Eu achei ele muito simpático, porque ele tem a coisa de são professores diferentes falando bem curtinho sobre o que eles fazem e quais são as relações da matemática que eles fazem com o mundo real, né? E eu achei que é um jeito muito simpático de humanizar a matemática e de tornar menos abstrata né? Ele é totalmente o oposto do medo que muita gente tem, né? Eu achei que isso conversa com o que todo mundo aqui faz, tanto pelo que diz respeito à sala de aula, né? Você quebrar barreiras, como porque a matemática está na base da compreensão do espaço, do universo e do desenvolvimento de tecnologias. Até que ponto vocês acham que é importante quebrar o gelo no que diz respeito à matemática diretamente, ou isso pode ficar escondido em algum lugar, ou quais são as estratégias? Quem gostaria de falar sobre isso primeiro? Eu posso começar agora, já que eu fui o último na fala. Olha, isso é uma coisa que eu acho que todo jovem, todo não, mas boa parte dos jovens sofrem, e não é um algo Brasil isso é o mundo inteiro, né? É essa desconexão da percepção da importância da matemática na vida, né? Então, isso é um negócio que é difícil de passar, e eu, particularmente, acho que eu só acordei para a importância da matemática na minha vida quando começaram a aparecer os problemas reais, pós-formado, onde eu tinha que aplicar matemática, e que muitas vezes eu deixei para trás, não me empenhei tanto, porque eu não conseguia ver uma conexão real com a vida, né? Então, quando a gente fala das iniciativas de STEAM, né, de você querer divulgar ciência, tecnologia, engenharia e matemática, vai muito nessa pegada dessa desconexão que a gente tem do dia a dia, do porquê que é importante a gente ter esses aprendizados todos, né? A gente acaba incluindo as artes também, quando a gente tenta englobar o STEAM com a letra A, né? Porque também é difícil de ter essa percepção da importância da arte fora da vida escolar, né? Quando a gente está aprendendo isso. Então, eu diria assim,
É um desafio muito grande que vários países passam. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um déficit muito grande de interesse de alunos para cursar cursos superiores de exatas, por exemplo. Né? Então, até por conta disso, existe uma importação de mão de obra nos Estados Unidos muito grande de outros países que tem uma formação de um grupo maior de pessoas na área de exatas. E como criar essa conexão com a matemática, eu hoje acredito que projetos que colocam as crianças já desde idade tenra para dialogar com a necessidade de se usar a matemática para resolver problemas, então o ensino através de problemas, eu acho que é um caminho muito sábio para fazer essa abordagem. Bom, vou aproveitar e complementar um pouquinho o Lucas, então, né, porque eu acho que é importante, nós temos um gap aqui no nosso país, principalmente quando a gente olha para as avaliações internacionais, e a gente vê que tanto a compreensão matemática, e não só a compreensão matemática, mas a compreensão também da língua portuguesa, a gente vê uma grande defasagem dos nossos estudantes. E vou falar também com o conhecimento de causa, uma professora de 16 anos do chão da escola pública, né? O que o Lucas falou é o que a gente sente, né? Isso ainda está muito distante do menino. Eu me lembro lá do começar esse trabalho de robótica com eles, e a gente falando de sólidos geométricos, por exemplo, que muitas embalagens, né, tem essas figuras geométricas, e os estudantes não compreenderam. E passado-se o tempo, vivenciando o aprendizado diferenciado com a cultura maker, eles conseguiram, então, enxergar esse potencial e fazer essas correlações. Isso foi tão importante que, passar do tempo, eles começaram realmente a compreender, então, para que servia a matemática na vida deles e como eles poderiam fazer a associação do que eles viam com o conteúdo, que para eles era tão abstrato, com atividades mão na massa de forma prática. Então, temos um grande desafio quando a gente olha principalmente para a educação, né, de não só levar a abordagem STEAM, mas trazer também as metodologias ativas para dentro do contexto da sala de aula, colocando o estudante no centro do processo de aprendizado e ofertando isso de maneiras diferenciadas, né? Eu acho que o filme ele retrata muito isso, né? Como a gente pode humanizar a matemática, mas além disso, como a gente pode trazer ela de uma maneira mais bacana para o dia a dia, como é que a gente pode deixar isso até de uma forma lúdica, né? E contando também com as habilidades socioemocionais híbridas, que é a criatividade, o pensamento crítico. Como é que eu trago isso para o viés da matemática, já que a matemática ela permeia, né, toda a nossa vida? Então, eu acho que a gente precisa ainda encontrar caminhos de transformar isso dentro da unidade escolar, e agora eu vou falar aqui, né, da educação como um todo, de como a gente tem que pegar a matemática, como a gente pode deixar ela uma área do conhecimento, uma tecnologia, porque ela é uma tecnologia, né, principalmente social, mas como a gente pode humanizar isso de uma forma que realmente nos torne significativo para esse menino, né? E eu fico aqui imaginando o Lucas contando um pouquinho da história dele, né? O quanto os alunos ficam maravilhados tendo essa oportunidade com o projeto Garateia, desenvolver esse trabalho, o quanto eles aplicam ali de todas as áreas do conhecimento, mas em especial de matemática, e ter essa oportunidade de ver o trabalho deles. Então, com certeza, isso é riquíssimo. São coisas que eles não vão esquecer para o resto da vida. E eu complementando também, né, acho que vocês já trouxeram muitos pontos, né, também sou responsável pela trilha de métodos quantitativos, trabalho com os marmanjos, né, nessa área, mas eu percebo os anos escolares, como é que eles chegam, né, na pós-graduação e na graduação, dos traumas, né, então boa parte do trabalho é destravar, né, e acho que tentar trazer essas aplicações práticas, essa pergunta recorrente, mas professor, para que eu vou usar isso na prática, né? E essas iniciativas makers que a Débora está falando são essenciais desde cedo, como o Lucas falou também, né? Desde ter idade com a matemática. Mas tem um outro aspecto ali do filme que é legal, que são os pesquisadores. Eu acho que tem isso que tem que acontecer, principalmente no Brasil, né? Historicamente, a gente tem uma distância muito grande entre o que acontece na universidade e como se não tivesse relação nenhuma com a sala de aula, com a escola. Os próprios pesquisadores lá da matemática pura, ou a gente pode botar ciências todas, aí o STEM inteiro, talvez, com A ou sem A, né? Tem essa distância, né? Eles não se veem implicados, né, nessa questão Então, é uma construção que requer muito trabalho, não é só exclusividade do Brasil, claro, né? Mas a gente vê que quando os matemáticos lá, como no filme, né, se aproximam e começam a contar, poxa, quem é que não se interessa, né? Por algo que tem uma implicação
uma poesia, né, tão grande ali, com a beleza que eles falam, né? Então, acho que tem esse papel também do lado da pesquisa pura vir também dialogar com a sociedade e se legitimar, né, para isso ficar de interesse também de todo mundo, a criança desde a mais tenra idade, né? Além das iniciativas que todos os professores fazem muito, né, se empenham muito, mas acho que tem esse lado para ser acrescido aí no processo. É verdade. Tem uns professores que pegam as tabuletas sobre matemática e vai de bicicletinha para ir nos bares falar sobre matemática e tal. Essas coisas têm que acontecer mais e mais, né? A gente é mais fácil falar sobre biologia, mas os matemáticos têm que entrar nisso. Dois dos vídeos tratam aí de questões espaciais, né? Aí tem bem a ver com o que vocês fazem aí, né? Tem o Vida no Espaço, Buracos Negros, que ele mostra como os buracos negros estão na origem da vida e sobre a possibilidade de haver vida em outros lugares do universo, que é um tema que realmente suscita aí a imaginação das pessoas. E tem o outro, Mineração Espacial, Ficção Científica ou Realidade, que a gente fica mesmo o tempo todo se perguntando se aquilo é ficção científica, né? A gente vê os filmes, e aí esse é bem centrado na questão da iniciativa privada na exploração aeroespacial, né? Bem na linha do que o Lucas faz. Lucas, você contou já da missão Garateia, que então tem essa coisa de estimular as crianças e tal, né? Mas tem também essa coisa, né, a conexão de você poder levar experimentos para o espaço mesmo, né? Assim, a gente pode fazer experimentos sobre questões espaciais em sala de aula, mas você tentar imaginar como as coisas se comportam no espaço deve ser um exercício, assim, realmente que muda a cabeça de todo mundo, né? E aí, por outro lado, tem também, né, tem acontecendo agora, né, a missão de Marte. A gente até tem um vídeo no canal da Pesquisa FAPESP com o engenheiro Ivair Contígio, da NASA, contando sobre a missão Marte 2020, que às vezes está lá o rover coletando amostras e vai mandar as amostras, a ideia é mandar as amostras para a Terra. Tudo isso demora muitos anos, né? A gente não consegue saber, né? É difícil abarcar isso tudo. Quer dizer, como é que né, pensando mais na Garateia, assim, como é que até que você vira a cabeça completamente das crianças, né? Então elas vão para o espaço de certa maneira, né? Não só vão ver o lançamento, mas vão para o espaço. É interessante que até pelo fato da gente já estar trabalhando há alguns anos, eu já consigo coletar depoimentos, né, de anos diferentes e tentar entender um pouco melhor como que isso trabalha na cabeça das crianças. Eu tinha meu próprio exemplo de ter visitado a NASA e aquilo ter sido muito impactante na minha vida, ao ponto de eu querer perpetuar isso como profissão, né? E o primeiro ano a gente trabalhou só em São Paulo, a iniciativa ainda não tinha expandido para o Brasil inteiro, e eram 3 escolas que estavam participando. Uma era uma escola municipal de Paraisópolis, né? Então a gente realmente foi lá dentro da favela, buscamos uma escola que tinha um pano de fundo social muito problemático, e a gente falou, como é que vamos implementar um projeto desse aqui, né? Pegamos uma escola que era baseada naquele ensino da Escola da Ponte, que era o pessoal que ficava ali em Cotia, o projeto Âncora, também participou com a gente, e pegamos o Dante Alighieri, que é uma escola super tradicional, privada, do lado da Paulista, né? Falei, vamos fazer uma mistureba e ver como funciona isso. E aí foi muito bacana, porque o Dante liberou os ônibus escolares para ir buscar essas crianças em outros locais e trazer uma vez por semana para dentro do Dante. Todo mundo estava junto ali, pensando em projetos espaciais. Então você tinha alunos de escola pública, de uma situação social totalmente distinta, e alunos ali, vamos dizer, da elite paulistana, né? E eu lembro que um comentário, entre vários, que me marcou muito, foi de ouvir um dos alunos do Dante falou, nossa, somos tão parecidos, né? E isso talvez seja muito óbvio para crianças de 13, 14, 15 anos, sabe? É você perceber qual que é a semelhança que você tem, independente do fundo social. Então, assim, os meus projetos têm esse fundo do espaço, mas
de novo, no fim das contas, é só um pano de fundo para gerar uma fantasia para a criança querer se interessar por ciência. Eu não tenho nenhuma pretensão de ter 100 mil engenheiros espaciais formados no Brasil, porque não faz nem sentido isso. Mas eu quero despertar esse interesse pela metodologia científica, né, qual que é a importância da ciência, por que a gente tem que ter uma nova geração de pessoas pensando em ser cientistas. E aí eu lembro que uma das crianças do Projeto Âncora foi ser entrevistada pelo Jornal Nacional e perguntaram para ela, mas depois do Projeto Garateia, você quer ir para o espaço? Você quer trabalhar para o espaço? Fazer alguma coisa do tipo? Ela falou, não, quero fazer a profissão que eu sempre quis fazer, que é ser escritora. Aí o repórter perguntou, meio atônito, mas então não te impactou em nada? Falou, não, me impactou muito. Agora eu quero escrever sobre ficção científica. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de escrever sobre ficção científica na minha vida. Então, às vezes, esse output, essa saída do projeto, a gente não tem nem como criar expectativa. Eles vêm e acaba gerando, né, coisas que você não pensava que seria possível de ter, por exemplo, uma aluna falando, olha, quero escrever ficção científica porque eu participei de um projeto de STEAM que era mandar um experimento para a Estação Espacial Internacional, né? Então, acaba gerando, é muito difícil, Maria, de antecipar essas saídas, né? Principalmente por estar lidando com criança, é difícil você conseguir pensar o que elas vão pensar, né? De que experimento que elas querem fazer e como que aquilo vai transformar a cabeça delas, né? A Débora trouxe isso também, né? De como essa transformação é para sempre. A Débora está vendo as consequências, né? Desse tipo de coisa. Débora, fala mais um pouco sobre isso. Também fiquei pensando, né? Você tem esses... nesse vídeo que eu mencionei, descreve como é que é o Jeep robô que foi para Marte. Eu fico imaginando esse tipo de coisa. Você traz esse tipo de informação para as crianças e, se você pensa num projeto de robótica, né? Como é que você constrói um helicóptero que vai voar em Marte? Quais são os problemas que ele enfrenta com a atmosfera diferente? É muito rico tudo isso, né? Até que ponto, assim, mas não dá para usar tudo na escola. Como é que faz? Eu acho que isso é uma grande oportunidade dos estudantes poderem conhecer a fundo, né? E os estudantes, assim, principalmente os mais novos, sonham, né? O espaço é algo que realmente encanta, né? Porque tem muitas possibilidades. E todo esse pensamento científico, ele precisa ser amadurecido, ele precisa ser trabalhado dentro da escola, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas. Eu já tive várias meninas minhas. Ai, professor, eu quero muito conhecer, eu quero muito ter a oportunidade de vivenciar. E eu acho que é um pouco do que o Lucas falou, né? Vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Igual os meus estudantes, eles tinham muita curiosidade de compreender, a tal ponto, né, que uma vez a gente começou a falar dos problemas sociais, porque o nosso trabalho ele puxou muito essa questão da sustentabilidade, né? E um deles virou para mim e falou assim: nossa, professor, eu preciso construir um robô que ele possa captar todo o lixo, e principalmente o lixo no espaço, porque, professora, você já imaginou quanto de lixo tem no espaço? Então, são coisas que os estudantes, eles curtem demais, né? E vivenciar tudo isso, acho que os filmes, eles trazem um pouco dessa magia, né, da gente, porque assim, a gente na sala de aula também acaba ficando muito limitado, né? Você pode conhecer um planetário, você pode estudar outros pontos, mas como você aguça isso, né? Principalmente quando você trabalha com robótica, dando oportunidade, como o Lucas falou, de trabalhar com resoluções de problemas e deixar que eles possam descobrir caminhos, né? E isso acontece de uma maneira muito natural. Geralmente eles vão puxar para o espaço, né? Como eu disse, esse aluno aí querendo construir uma máquina para acabar com todo o lixo do mundo, ou encontrar caminhos aí possíveis para resolver problemas do cotidiano, como o problema mais comum que nós vivenciamos agora, né? O problema da Covid, né? Eu tive um aluno de 11 anos que criou uma inteligência artificial para reconhecer se a pessoa estava ou não utilizando a máscara. E eu falei assim, puxa, como é que você pensou nisso? Não, professor, a gente precisa voltar para a escola, então as pessoas precisam se conscientizar, e eu quero realmente colocar no alto-falante da escola, sabe? E quando a pessoa identificar, o programa identificar qual é a criança, por exemplo, que está sem a máscara. Então, esses meninos, eles têm um potencial incrível, o que a gente precisa é estimular.
não necessariamente eles vão seguir esse projeto de vida deles, porque eles vão mudar. Mas a escola, ela precisa ser esse laboratório de experimentação, ela precisa ser esse laboratório de vivências. Eu acho que quando a gente traz filmes como esses, né, o Buraco Negro, que a gente possa falar de ciência, isso estimula também essas crianças a criarem, a sonharem. É verdade. E esses temas, quer dizer, eles, né, pensando em astronomia, em universo, tem uma dimensão muito grande, né, muito profunda. Você, né, tem o filme fala, né, da origem da vida. Será que existe vida em outros lugares? Tem também a questão de, né, é uma viagem no tempo ao mesmo tempo, né? Você está olhando uma estrela, quantos anos luz demorou para chegar aquela luz até a Terra? Então você está olhando uma coisa que não está mais lá. A gente tem também no canal da Pesquisa Papesp um vídeo recente sobre as primeiras estrelas do universo. Então, que aquilo, né, você mapeia as primeiras estrelas do universo, você está olhando muito tempo atrás. Fernando, essas questões mais profundas, assim, até que ponto, né, os planetários conseguem trazer isso? Porque são coisas que afetam como a gente se enxerga, né? Bom, o céu ele é um grande integrador. A astronomia é uma ciência integradora, né? Que você tem essas discussões da vida, vai falar de biologia, vai falar de um monte de coisa. E acho que um espaço como um planetário, por exemplo, que eu conheço bem, né? É um lugar em que você vai criar vai sensibilizar as pessoas. Eu lembro que a gente falava assim, não tem como uma pessoa ir lá assistir que seja meia hora, uma hora de apresentação e aprender coisas, né? A gente não quer aprender, depois ela aprende experimentando na escola. Ele fala, não quero que a pessoa venha aqui e aprenda, eu quero que ela chore, né? Eu quero que ela se emocione. Porque aí ela sai com esse sentimento positivo e aí ela vai buscar por ela mesma aprender, né? Então é muito interessante, mas assim, a conexão que esse tema do céu gera, porque depois você traz para coisas práticas, como a Débora estava falando, o Lucas estava falando, né? Quer dizer, como é que os povos diferentes... olhar para o espaço, como fala o filme, sempre todo lugar fala, né? Olhar para o passado, né? Olhar para as estrelas é olhar para o passado. Isso traz a discussão do tempo, como é que as diferentes sociedades se relacionam com o tempo. E você vai encontrar lá que na Nova Guiné tem um povo que consegue, que é tão conectado com a natureza que eles, se eles contam da esquerda para a direita, de cima para baixo, etc., depende para que lado eles estão virados. Eles sabem internamente se eles estão para o leste, para o norte, para o sul. Então você consegue trazer esse tipo de discussão até antropológica, né? Sociológica. E o céu é esse lugar em que tudo se conecta e que a gente se percebe, não só porque todo mundo olha o céu e constrói padrões no céu, mitos, narrativas e tudo mais, mas também porque você se percebe nessa nave chamada planeta Terra, né, como o único lugar possível para sustentar a vida por muito tempo, viajando no espaço, e você cria essa consciência aí a gente vai falar de sustentabilidade, de meio ambiente, enfim, de várias questões, e o espaço ele faz isso, ele tem essa capacidade de provocar, despertar essa curiosidade para a criança, por preferência, mas o adulto também, buscar, né, tentar entender, e é isso como o Lucas falou, né, da escritora de ficção científica, a partir de uma relação com o céu, não quero que todo mundo vire astrônomo, engenheiro espacial, não é isso que a gente tem que almejar, mas é um médico que vai pensar diferente a forma como ele se relaciona com o paciente a partir do que ele aprendeu dessas relações, a partir do que ele entendeu, um advogado, enfim, um torneiro mecânico, enfim, qualquer pessoa que lá na sua atividade vai entender o impacto do resíduo que ela gera a partir de uma discussão que veio, às vezes, do espaço, da produção dos elementos ou do lixo espacial, como vocês estavam falando, né? Então, são várias conexões e o espaço é fantástico, né, para fazer. O céu, o espaço, a astronomia e a ciência são fantásticos para provocar essas reflexões e tirar a pessoa do piloto automático, né? E conseguir, seja quando criança, seja quando adulto, tentar, pelo menos, nesse esforço de sensibilizar os outros, né? É muito bonito isso, né? De como essas experiências essas experiências e compreensões vão transformando a pessoa. É linda essa história da jovem escritora. É isso, né? Você vai ver o mundo de outro jeito e isso muda qualquer coisa que você queira fazer, né? Faltam 20 minutos aqui para a gente terminar. A gente vai ainda falar um pouco sobre os 2 outros vídeos. Estou tentando que a gente deixe um pouco de espaço para, se tiver perguntas do público, então, se tiverem perguntas, manda aí nos comentários do YouTube que a gente
está tentando guardar um tempinho. Tem os outros 2 vídeos, né? Tratam de internet, né? Tem a rede Octopus, que compara a internet ao sistema nervoso, então ela conecta o mundo e as pessoas e os lugares da mesma maneira que o sistema nervoso conecta todas as partes de um organismo, e chama para a necessidade de se usar criativamente esse recurso para fazer coisas bacanas, né? E tem o programa para desvendar o mistério da nuvem, que explica de um jeito muito divertido o que é a nuvem. Meu filho de 8 anos riu a beça, principalmente com o bandido tentando roubar os dados. Os jovens estão crescendo com isso, né? Essa é a natureza deles. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo agora a entrada da tecnologia 5G, que deve aumentar ainda mais as possibilidades. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Débora, desde o ano passado, a internet ficou ainda mais crucial, né? As crianças tomaram conhecimento da existência dela ou das falhas dela de uma maneira, às vezes, bem penosa. Como é que a gente pensa os desafios no sistema de escolas públicas? Até que ponto as crianças tomam conhecimento? Até que ponto é só um problema que impede que elas façam o que querem fazer? Eu não diria um problema, né? Mas eu acho que a educação ela tem uma grande missão nisso tudo, que é trabalhar com os pilares realmente da tecnologia. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, na Secretaria Estadual de Educação, nós optamos, em 2019, implementar o componente de tecnologia e inovação para toda a rede estadual, para trabalhar desde as tecnologias digitais, da informação e da comunicação, o pensamento computacional e a cultura digital. Porque uma coisa ela vai estar interligada para a outra. É claro que dentro do pensamento computacional, nós não queremos que o nosso estudante ele saia um programador, né, mas que ele compreenda o que existe por detrás desses dados, como a rede da internet ela funciona. Então, trabalhar essa questão da criticidade, dessa ética, dessas questões tão pontuais, como as questões das redes sociais, das fake news, da internet segura, eu acho que é um papel central da educação. Então, desde 2019, a gente trouxe esse componente, a gente vem, então, vendo um resultado. Mas isso só não basta, é preciso mexer, inclusive, em formação docente, né? E a gente sentiu isso na pele com a pandemia. Os professores, eles não estavam aptos, eles não se sentiam seguros para trabalhar com as tecnologias. Então, desenvolver também essas competências digitais nos nossos professores é um passo que a gente precisa dar muito grande. Quando a gente olha para a tecnologia, ela precisa ser vista de maneira transversal, mas é essencial que a gente aborde esses pequenos pontos, né? Mais recentemente, nós criamos aqui no estado de São Paulo o Centro de Inovação da Educação Básica, pensando que a escola ela precisa fomentar também grandes talentos e também na tecnologia a gente precisa incentivar esses meninos e meninas a trabalharem com tecnologia. Então isso vem na linha de começar a compreender como é que funciona tudo isso, idealizar o seu projeto, associar isso ao seu projeto de vida, mas também dar condições desses meninos terem as ferramentas adequadas para criar, para desenvolver, para aprimorar. E a gente não pode negar, então, essa importância que é a tecnologia dentro do dia a dia, dentro da sala de aula, já que eles nasceram nessa era, né? E nós, professores, então precisamos adaptar tudo isso e começar a trazer temas que são extremamente pertinentes. E a internet, sem dúvida nenhuma, ela trouxe um leque de possibilidades. Só que ela trouxe um leque de possibilidades sem ainda a gente ter a oportunidade de trabalhar isso de uma maneira mais clara, mais objetiva dentro da sala de aula. Então, quero fazer aqui uma pequena provocação, né? Enquanto política pública, a gente ainda precisa avançar muito nesse quesito para trabalhar com essa temática dentro da sala de aula. É verdade. Você falou dos professores tendo que aprender, né? Tem essas histórias que a gente, né? Você deve ter visto mais de perto, mas os professores tendo que dar aula por WhatsApp, inventando jeitos, né? E estudantes fazendo aula por WhatsApp, é um momento muito heróico. Eu achei que o Fernando falou sobre a questão da ciência como fazendo uma conexão entre todo mundo, entre as pessoas e tal. Eu achei que a metáfora do sistema nervoso, né, como a internet atua, eu achei que é um jeito muito bacana da gente pensar sobre como, não só a internet, mas como o conhecimento científico conecta, e como a gente tem que achar maneiras.
a gente tem que justamente um pouco em linha com o que a Débora acabou de dizer, achar maneiras de cada vez mais explorar isso, né? E pensar o que fazer. Eu acho que isso eu venho falando, o trabalho do professor é de estabelecer criar conexões, né, ou permitir que os alunos, facilitar esse processo, né, para os alunos criarem conexões. Só um adendo rápido aí, o que a Débora falou do não quer que o aluno saia um programador, exatamente, né? Eu, nessas aulas aí de métodos quantitativos, técnicas avançadas, eu sempre falo para os alunos, né? Você tem que entender como funciona para você escolher, na medida do possível, de que lado do algoritmo você quer estar. Né? Daquele que pensa o algoritmo, você não precisa dominar, mas aquele que pensa e vai determinar como o algoritmo funciona, ou que vai ser, entre aspas, vítima, aí, né? Entre aspas, não o sujeito, mas o objeto, né? do algoritmo. Então é super importante pensar essa questão crítica de como a internet funciona, de como as redes funcionam, como eles usam os nossos dados. Aí você vai discutir privacidade, um monte de outras questões que estão aí associadas, né? A partir, às vezes, de uma questão ampla, que começa lá de cima, das conexões que começam literalmente lá de cima, né? Lá no espaço. Lucas, o que você destaca como, assim, o que pode acontecer agora com essas novidades, né? Cada vez mais que você tem esses uns saltos tecnológicos aí, que a conectividade da internet aumenta e tal, né? Eu imagino que no que você faz, isso faz muita diferença. Hoje, uma das principais corridas que tem no espaço é quem vai estabelecer internet através de satélites de forma acessível, né? A gente já tem internet satelital há bastante tempo, mas nunca foi algo acessível à população. E aí agora você tem esses bilionários colocando seus próprios sistemas de satélites para fornecer. No primeiro momento tinha um papo que ia ser muito acessível e tal, mas está beirando aí, no momento agora, em torno de $100 por mês. Para a maior parte da população mundial, está longe de ser acessível ainda, mas as coisas, tem que dar tempo às coisas também. Então, acho que a tendência é cada vez mais a gente sair dessa dependência de ter um cabo chegando em casa, a gente simplesmente vai apontar uma antena para o alto e vai pegar a internet do mesmo jeito que pega a TV, né? E isso seria uma revolução muito grande. Então, só para trazer um dado de algo que eu trabalho, 60% da população rural brasileira não tem acesso à conectividade. Então, se você consegue, de alguma forma, levar conectividade para essa população, quanto que você não consegue melhorar a vida, né? Que vai desde ajudar eles, por exemplo, a estimar melhor a safra, né? Que tipo de plantio é interessante ou não de fazer, telemedicina, que é outra coisa que com 5G vai crescer mais e mais, né? Hoje não é possível, com as tecnologias atuais, com 5G e com satélite é possível você, por exemplo, ter consultas à distância em população ribeirinha, em situações onde talvez você tenha um médico mais generalista, ele pode aprender alguma coisa mais especializada com o apoio de um médico especialista através de uma conexão. Então, tudo isso a gente vai ver cada vez mais o mundo se conectando, e eu acho que a pandemia foi até um grande divisor de águas da importância de você ter conectividade, né? Então, a gente estava falando de educação. Eu interrompi meus projetos durante a pandemia porque 70% das escolas que participam da Garateia são escolas públicas e eu vi uma defasagem muito gritante entre escolas privadas e públicas durante a pandemia de como que os alunos teriam acesso às coisas. Então, eu não quis criar uma situação onde você teria parte, os 30% sendo super privilegiado pelo acesso à conectividade e várias escolas que eu trabalho, zero de conectividade, né? Eu tenho até um exemplo prático, estava trabalhando especificamente separado com uma escola do ABC, era uma escola que eu já vinha trabalhando vários anos, era uma escola de surdos, e era uma experiência totalmente diferenciada em relação às outras escolas, e a gente montou um projeto com a prefeitura, desenvolvemos todo um material para ser aplicado presencialmente ao longo de um ano. Veio a pandemia, a gente tentou fazer isso de uma maneira remota, os alunos em casa, mais de 60% não tinha nenhum tipo de conectividade em casa. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe também na nossa cara, né, qual que é a importância da população ter conectividade, como que isso, para 2020, né, a década de 20, como que isso é uma coisa essencial para as pessoas,
E aí a gente tem, óbvio, a gente está pegando o cenário do Brasil, mas você pode multiplicar isso para qualquer região entre trópicos. A maior parte da população terrena não tem ainda conectividade hoje em dia. Temos aqui uns comentários e uma pergunta. Milkshake Lab comentou, diz que a astronomia é maravilhosa, multidisciplinar, e as crianças acham o assunto cativante. O Luiz Caramês disse: meu filho de 8 anos descobriu a astronomia este ano, apaixonado por buracos negros e expansão do universo. Pô, espero que o Luiz saiba explicar, responder as perguntas que devem chegar. Ui, privilégio ver essas descobertas, a curiosidade em busca de conhecimento. É verdade. E tem uma pergunta do Jean-Rafael Tomsiak. Pessoal, como professores, como a gente poderia trabalhar projetos interdisciplinares, tirando as caixinhas das disciplinas e focando na integração e partilha de conhecimentos? Débora, talvez? Para responder essa pergunta, eu vou usar novamente aqui o trabalho de robótica com sucata, né? Ele nasce de um problema social. Eu queria muito trabalhar com essa temática da programação e da robótica, mas entendia que existiam várias lacunas, né? Déficit de aprendizagem, as crianças sem conexão, sem compreender realmente para que tinha as áreas do conhecimento, para elas eram coisas abstratas, e de repente, quando eu comecei a colocar, então, vamos resolver aquele problema, que é o problema do lixo, de uma forma muito natural, eles começaram a trabalhar com as áreas do conhecimento, mas foi de uma maneira prática. Né? Por exemplo, vamos conhecer a geografia, mas vamos primeiro entender qual é a geografia do bairro, por que existe aquele córrego, por que existe naquele local, a parte das ciências, por que esse córrego é poluído, né? O que a gente poderia fazer para despoluir, vem a questão da sustentabilidade. A matemática, eu citei ali na parte dos sólidos geométricos, mas foi muito além disso, né? Quando você pega um software de programação, por exemplo, você está trabalhando ponto cartesiano, você está fazendo algoritmo, né? E a língua portuguesa, a nossa língua aqui, está permeando tudo isso, né? Como você se comunica, como você se torna um protagonista, como é que você explica o seu trabalho, como é que você faz registro disso. A arte, a questão da estética, né, muito presente ali. Então, existem maneiras, né? Uma dessas maneiras que eu posso citar, até por uma questão de experiência própria, é a cultura maker, a gente começar a levar isso para dentro da sala de aula. O faça você mesmo é um grande guarda-chuva para você trabalhar outras possibilidades, né? Para você inserir a programação, para você inserir o mão na massa, para você inserir a robótica, para você trabalhar. Eu acho que o que a gente precisa é associar um pouquinho de cada coisa, né? Associar a abordagem investigativa, o STEM, o STEAM, trazer essa questão latente aí das metodologias ativas, quais modalidades eu aplico melhor para o meu território educativo. E a partir daí, fazer realmente parcerias. Nem sempre é fácil, porque eu entendo a vida do professor, é super difícil conversar com um colega, mas na medida do possível a gente tem que tentar romper essas lacunas e olhar também para as coisas que funcionam, né? Olha, eu fico pensando, se eu não tivesse tido esse start de pegar o problema deles e trabalhar, porque eu poderia falar, não, poxa, essa temática é muito complexa, né? Eu não vou conseguir trabalhar. E o quanto de oportunidade surgiu olhando para um problema do território educativo. Então, acho que precisamos começar também a olhar para esses problemas e começar a fazer esses problemas se tornarem currículo da sala de aula. Vou fazer um acréscimo, né? Acho que a resposta na própria pergunta, isso que você falou é fantástico, né? Você, para sair das caixinhas, você tem que tirar as caixinhas, não adianta você continuar trabalhando em caixinhas, né? E acho que é isso que a gente vê que antigamente, e essa compartimentação que a gente fala, o conhecimento não é disciplinarizado, né? Ele é integrado, né? Você tem um corpo humano funcionando, ele não está preocupado com o que é física, o que é biologia, o que é química, né? O que é, enfim, qualquer outra coisa, né? Então, depois essa mentalidade disciplinarizada vai acabar aparecendo aí nas organizações, a mentalidade de silos, aquilo que se brinca, antigamente se falava, fazia sentido falar isso, você só consegue fazer integração por grampeador, né? Quando você junta o papel de cada disciplina, cada um manda um pedacinho da disciplina e você grampeia tudo junto. Então, acho que o Lucas falou no começo do pessoal do Projeto Âncora, lá da Escola da Ponte, do José Pacheco, né? Que é isso, a forma de você conseguir integração é integrando, né? Quer dizer, se você continuar trabalhando nas caixinhas, não vai conseguir integrar, senão no grampeador, né? Então, tem que ter coragem, é possível, não é o Ministério da Educação não regula isso, né? Você não tem que ter disciplinas, né? É questão de ter coragem e começar a trabalhar a partir de problemas, como a Débora acabou de exemplificar, né? Trabalhar de outra forma, senão você vai
É aquela história que falam lá, que fazendo do mesmo jeito você vai ter os mesmos resultados, né? Então, acho que é por aí. É emocionante ouvir vocês falarem isso, e é isso, né? Quando você começa a derrubar as caixinhas, os estudantes derrubam ainda mais, né? Bem se vê a experiência da escritora do Lucas. Lucas, você quer completar? Acho que essa vertente que a Débora trabalha, né, do maker e tal, é algo que a gente vê crescendo cada vez mais no mundo, e são tecnologias atuais que permitem isso fazer, né? Eu acho que quando eu era criança, a gente não pensava que ia ter acesso no Arduino para fazer um robô. Então isso é uma coisa que, mesmo quando eu estava na faculdade, você ter acesso a uma plataforma de programação era um negócio muito difícil e custoso, né? E hoje em dia as coisas estão ficando mais e mais acessíveis, né? Mas só para complementar, um método, assim, eu não sou pedagogo, então até não fica até um pouco desconfortável de quando eu começo a falar muito de método de pedagogia, mas um dos métodos que a gente usou no Garateia, aí, claro, obviamente, apoiado por pedagogos, foi o método do ensino investigativo, né? Então, você trazer um problema, né, delinear um problema para as crianças, e elas estabelecerem, através da metodologia científica, qual que é a abordagem que elas vão utilizar para resolver aquele problema. E ele, de certa forma, isso é um pouco mais holístico, porque você pode usar para qualquer coisa na vida, mas você acaba percebendo essa necessidade de ter algo transversal, porque tem muito problema que você não vai resolver só com matemática, ou só com biologia, ou só com física, você vai ter que colocar várias caixinhas juntas para conseguir desenvolver a metodologia científica que vai resolver aquelas questões que estão sendo levantadas para aquele problema, né? Isso é uma coisa que não é muito aplicada no Brasil, essa questão do ensino investigativo. Tem uma turma de professores da UFABC e da USP que vem tentando estudar melhor como é que faz a implementação disso, mas para quem tiver curiosidade, eu recomendo buscar um pouco sobre o que é o aprendizado através do ensino investigativo. Muito legal. Bom, acabou nosso tempo aqui. Eu preciso dizer que o SFF vai até o dia 20 de dezembro. O acesso aos filmes e às atividades didáticas é gratuito e todo mundo pode se inscrever no link que aparece na tela, aqui embaixo. Você encontra mais informações sobre os filmes e a programação no site oficial do festival. Eu quero agradecer o pessoal do Science Film Facts Festival por me convidar para mediar essa mesa. Foi um privilégio conversar com vocês três. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e essa conversa tão inspiradora. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Foi inspirador para mim também. Obrigado a todos. Obrigado, foi também compartilho as palavras do Lucas, foi muito bom participar com vocês, aprendi bastante hoje. Bom, para mim foi uma honra, né? Ter a oportunidade de ouvir o Fernando, ouvir o Lucas, ouvi-la, Maria. Obrigada por essa mediação incrível, obrigada, né, pelo convite também de estar aqui no dia de hoje. Muito obrigada. Bom, agradecemos ao público, todo mundo que esteve aqui com a gente e que vai estar ainda, que vai ver esse vídeo depois, e vamos fazer essa conversa toda crescer e atingir os 4 cantos do Brasil.